Deve ser lançado até a primeira quinzena de julho o edital para o início das obras da Zona de Processamento de Exportação, a ZPE de Cáceres. E para falar sobre este e outros assuntos, como a reforma política, a gente conversa ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia com o deputado federal Ezequiel Fonseca, que é o coordenador da bancada federal em Brasília. Boa tarde, deputado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Deputado, será que dessa vez aí a Zona de Processamento de Exportação de Cáceres, a ZPE, vai sair de fato? Porque, olha, a gente já ouve essa história aqui há longos e longos anos, não é mesmo? Pois é, nós estamos, desta feita, muito otimistas, porque foi um compromisso do governador Pedro Taques, ainda em campanha, junto com o nosso vice-governador Carlos Favaro, e essas coisas começaram a andar a partir daí. Nós já tivemos com o governador na região, com o vice-governador, e a perspectiva era que no festival de pesca fosse lançado o edital. Tivemos alguns problemas internos aqui na questão do ajeitamento de algumas leis e decretos, mas existe o compromisso do governador, ele já tem inclusive a fonte de recursos para os primeiros investimentos, para começarmos a construir o edital para a construção, onde a Cefaz terá que implantar ali a sua agência para iniciar esse trabalho. Então, esse edital será lançado ainda na primeira quinzena do mês que vem, é o compromisso do governador, e nós estamos muito otimistas que isso aconteça. E junto com isso também, nós estamos discutindo o Porto de Santo Antônio das Lendas, porque é uma coisa agregada à outra, e nós estamos com uma expectativa muito grande que desta feita sai realmente do papel. Outra questão importante também, deputado, é justamente a relação com a fronteira, com a segurança. O senhor é membro da Comissão Mista aí Brasil, Peru e Bolívia. O que está sendo discutido nesse outro sentido? Nós estamos discutindo, primeiro, a questão da transoceânica, que foi colocada e que os chineses estiveram aqui. Esse é um ponto fundamental. O segundo ponto é exatamente a segurança na fronteira. Nós temos ali, tanto no Peru como na Bolívia, uma evasão de divisas ali. E esta é uma preocupação, tanto que nós estamos discutindo, já tivemos uma audiência com o Ministério da Defesa, exatamente para tratarmos da fronteira Brasil-Bolívia, Brasil-Peru. Deputado, e a questão da reforma política aí, que está sendo votada lá em Brasília e que tem sido muito criticada, porque a reforma muito pouco. Se esperava que fosse uma reforma mais arrojada, né? A sociedade brasileira esperava isso e nós também, eu também como deputado, esperava que fosse uma reforma diferenciada. No entanto, o que nós vimos até agora é que acaba a reeleição, isso aí é um fato, abre a janela para os deputados, os vereadores também trocar de partido, até porque o Senado, o governador já havia sido definido, né, pelo STF. Quer dizer, vai abrir essa janela, resolve os problemas dos políticos, mas não resolve os problemas do país. Eu penso que pelo menos essa questão de discutirmos para a reeleição, que era uma reclamação da sociedade, o mandato vai para 5 anos e acaba a reeleição. Mas, no geral, acabou ficando como era mesmo. Então, as mudanças foram bem poucas. Essa é a verdade. Não existe consenso em relação a tudo, mas o senhor, por exemplo, é favorável ao voto distrital para vereadores? Eu, inclusive, votei, né, no voto distrital, no distritão, dando, então, o apoio àqueles que são o mais votados. Porque o que nós estamos vendo hoje é que, muitas vezes, o cidadão é o mais votado, mas, no entanto, o partido não faz o coeficiente eleitoral e o cidadão fica de fora. Eu fui favorável, mas nós fomos voto derrotado lá na Câmara Federal. Quer dizer, o mais votado, por exemplo, quando ele acaba não sendo eleito, né? Além de ser uma injustiça com o candidato, acaba não refletindo a vontade do eleitor, popular, que deve ser soberano. Sem dúvida. Não é isso? É isso. E nós votamos a favor que fosse o distritão, que com isso corrigiria esse erro. No entanto, nós fomos derrotados com uma maioria absoluta e fazendo com que então permanecesse
como é atualmente. O maior exemplo aqui em Mato Grosso é o do ex-governador Dante de Oliveira, que teve 70, 80 mil votos para ser deputado federal e acabou não se elegendo. Mas nós temos outros também, né? Na última eleição, nós temos o procurador Mauro também, que teve acima de 80 mil votos e que acabou também não sendo eleito a deputado federal, como outros também que já houveram. Outro assunto, deputado, que interessa muito a população mato-grossense. O senhor cobrou o ministro da Fazenda na semana passada, se não me engano, recentemente agora, os recursos do FEX. Qual que é a resposta que o senhor obteve? Pois é, Mato Grosso passa por dificuldades. Nós temos aí 400 milhões de 2014 e já estamos preocupados com 2015. Na conversa e na audiência que tivemos com o ministro, ele garantiu que em 2015 nós teremos os recursos disponibilizados na conta dos municípios e do Estado, mas que 2014 ainda se discute, quer dizer, não tem a garantia para 2014, apenas para 2015, que deverá acontecer uma parte agora no meio do ano e a outra parte no final do ano. E esse montante, juntando tudo, chega a quase R$1 bilhão. Deputado, o senhor também é membro titular da CPI da Petrobras lá em Brasília. Na semana passada, a Operação Lava Jato prendeu os dirigentes, né, os presidentes das duas maiores empreiteiras do país, da Andrade Gutierrez e da Odebrecht. Estão querendo convocar lá o presidente do Instituto Lula, não é isso? Isso. O que dirigiu o Sebrae. O senhor acha que a CPI pode chegar no ex-presidente da República? Porque parece que está bem próximo, não é? A CPI, ela tem acompanhado os passos do Ministério Público e nós temos ajudado muito nisso. À medida em que o Ministério Público ou a Polícia Federal faz essas operações, nós estamos acompanhando e ouvindo também cada um. Com certeza ouviremos o presidente do Instituto Lula. Isso já foi aprovado num requerimento apresentado por alguns deputados. Mas o PT estava querendo anular essa decisão. O PT fez todo o trabalho de defesa para que não fosse convocado. Acontece que foi colocado este requerimento em votação e foi aprovado. Então, certamente será ouvido. E agora, após essas duas prisões, com certeza também nós ouviremos esses dois que estão presos. E a partir daí, se tiver que chegar ao presidente Lula, com certeza nós ouviremos também, porque a determinação da CPI é que a gente possa contribuir com a Polícia Federal, com o Ministério Público, fechando o relatório ao seu final, a contento, para que a gente dê uma resposta também à sociedade brasileira. E nós estamos vendo, né, todos os indícios é que poderá acabar chegando até o presidente Lula. Bom, voltando a Mato Grosso, só para tratar de um outro assunto que o senhor também tem falado muito, o FETAB, a importância desse recurso para os municípios. Ainda assim, se discutem algumas mudanças em relação a ele, para que ele volte à sua função original. O senhor acredita que ele tem que repassar por algumas mudanças, apesar de já estar ajudando aí esses municípios? Eu tenho dito ao governador Pedro Taques e ao vice-governador Carlos Fávaro de que esse trabalho que está sendo feito com recursos dos FETAB no município está indo muito bem. Eu tenho visitado os municípios, tenho falado com prefeitos e eu tenho visto a diferença que já fez esse início de ano, esse recurso do FETAB, que na verdade está sendo aplicado diretamente nas estradas, nas pontes, atendendo o escoamento de produção, a região leiteira, por exemplo, que é a região da Grande Cassis. Eu tenho ido, pessoalmente tenho visto isso, e eu tenho dito ao governador Pedro Taques que se for para mexer no FETAB, para melhorar, para passar mais recursos para os municípios, que seja bem-vindo. Ao contrário, eu defendo... Mas parece que a ideia é retirar os recursos do FETAB que repassa para os municípios, deixar isso só em 50% da arrecadação total, não é, deputado? Então, está havendo uma discussão... É um estudo. Eu soube já que está nas mãos do governador. Eu soube que houve uma reunião em Sinop, mas a Associação Mato Grossense dos Municípios, até o momento, não tinha essa informação. O que eu defendo é que os municípios precisam desse recurso, porque já está fazendo diferença lá nos lugares mais difíceis dos municípios e que precisa aumentar. Se for para diminuir, não tem o que discutir. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço. Obrigado. Muito obrigada.